Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma leitura aqui do nosso Alimento Diário. Chegamos à última semana do livro Cristo, o centro da obra de Deus. E o tema dessa semana é ação de graças e oração dos apóstolos. E a mensagem dessa segunda-feira é a estrutura da vida cristã, a fé. Veremos a necessidade de cultivar a fé, a esperança e o amor em nosso viver cotidiano. Perceberemos a importância de imergir na palavra profética a fim de nos encher do Espírito e das riquezas divinas mediante a fé. Também compreenderemos como nos tornar vasos comunicantes com Deus, cheios de seus atributos e de sua essência, que é amor. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo menciona que em suas orações sempre dava graças a Deus por eles, mesmo sem conhecê-los face a face. Essa igreja foi levantada por Epáfras, um cooperador de Paulo, aperfeiçoado por ele na escola em Tirano e Éfeso. Além da igreja em Colossos, Epáfras levantou a igreja em Laodiceia e em Hierápolis. Indiretamente foi Paulo quem gerou a igreja em Colossos por intermédio de Epáfras, e por isso ele se preocupava com os colossenses e com as demais igrejas. O apóstolo agradecia a Deus pelos colossenses porque eles cultivavam os três principais itens que compõem a estrutura de nossa vida cristã: a fé, o amor e a esperança. A fé é a porta pela qual entramos no plano espiritual, na dimensão de Deus, e por ela temos acesso a Deus e todas as suas riquezas. Tudo que Deus é e tem, nós recebemos pela fé. E como a fé surgiu aos Colossenses? A fé surgiu por meio da palavra. Alguém precisava pregar a fé para eles. Basta ouvi-la e ela poderá produzir a fé naqueles que crê. Precisamos da palavra como veículo que traz o próprio Deus ao homem. Ao ouvirmos a palavra, é necessário abrir o nosso coração para crer. Isso é exercitar a nossa fé. Quando exercitamos a fé, a ouvir a palavra, essa fé nos concede acesso a tudo que Deus é e tem. Por isso devemos pregar a palavra às pessoas, pois ouvindo-a, elas receberão a fé. Embora sejamos um pequenino rebanho com poucos trabalhadores, Deus nos tem abençoado e multiplicado o trabalho que nossos comportores e irmãos das igrejas têm feito nas ruas. A pergunta, posso orar por você, tem sido feita nas ruas e quando é ouvida, produz a fé em quem recebe a oração. E isso é muito importante, por isso precisamos levar a fé às pessoas. Jesus não veio à Terra para fundar uma igreja, uma instituição religiosa. Se alguns acham que esse era seu objetivo, então ele fracassou, pois ao partir do mundo estavam apenas 120 galileus em Jerusalém. O que o Senhor queria era produzir a fé, que graças a Deus se espalhou por todo o mundo. Apesar disso, o evangelho do reino é pouco pregado, ou seja, o evangelho que leva as pessoas a serem encabeçadas por Cristo e coloca a vida delas em ordem. Temos, portanto, a obrigação de pregar o evangelho do reino. Quando esteve na terra, o Senhor Jesus pregou esse evangelho a todas as pessoas. Ele percorria cidades e povoados, anunciando o evangelho do reino. Jesus se aproximava das multidões porque as via como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor. Por isso, ele andava por toda parte, curando as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Se cremos na palavra de Deus, ela gera fé dentro de nós e por meio da fé conseguimos ter acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Apesar de vivermos na terra utilizando coisas visíveis e palpáveis, também temos acesso às coisas celestiais. Nunca imaginamos que isso fosse possível até que um dia alguém nos pregou o evangelho e nós cremos. Foi nesse momento que recebemos a fé. Portanto, valorizamos nossa fé, pois ela nos dá acesso às coisas do céu, às quais o homem comum não tem acesso. Lembre-se de que a fé vem pela palavra. Por isso, sempre precisamos ouvir a palavra e crer nela para ter mais fé. A situação de hoje, queridos, não é diferente e é até pior, pois encontramos nas ruas pessoas desesperadas pedindo socorro.
Elas estão sendo castigadas por este mundo e por seu príncipe, que é Satanás. Elas estão escravizadas pelos pecados e pelo império das trevas. Precisamos sair às ruas e perceber o desespero das pessoas para despertar em nós o mesmo sentimento de compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O esplêndido de Cristo precisa presente nas entranhas dos sentimentos mais profundos. É esse sentimento que precisa brotar em nós para nos fazer amar as pessoas e nos importar com o seu desespero. O livro de Hebreus revela que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. A palavra certeza aqui é upostasis em grego. Essa mesma palavra em outro versículo de Hebreus significa também substância. Indica que o Filho é a substância de Deus, sua natureza. Assim, concluímos que a fé é a substantificação das coisas que se esperam, que se aguardam. Em outras palavras, a fé nos dá acesso ao próprio ser de Deus. É simples assim. Pela fé, temos acesso à substância de Deus, às coisas da dimensão de Deus no plano espiritual. Quando você ouve uma palavra e nela crê, ela faz você acessar as coisas de Deus e o próprio Deus. Veja como é importante a palavra com que ouvimos e pregamos, porque a fé, ela transforma o homem e conecta novamente Deus ao homem. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Amém.